Mas olha aqui, o caminho de Deus feito para nós, a partir do 221, para nós terminarmos. O profeta disse: eu li a história do cego Bartimeu certo dia. Uma pequena história. Disseram que ele estava cego por anos, e ele tinha uma filhinha que ele nunca tinha visto. E ele costumava ir ali, assentar na rua, e ele tinha um cordeirinho. Os cordeirinhos eram usados para guiar os cegos, como os cachorros fazem hoje. Os cães que guiam os cegos faziam um cordeirinho ser treinado para guiar o cego. E ele tinha 2 rolinhas, e elas davam umas pequenas cambalhotas assim para atrair a atenção dos turistas. Entrando em Jerusalém, na cidade, e ele jogava uma moeda em seu copo, e ele era cego. Então certa noite sua esposa ficou doente. Então ele foi até o Senhor, e ele disse: Senhor, eu não tenho nada. Eu sou pobre, sou cego, não tenho nada para te oferecer. Mas eu creio em ti, Senhor. E se tu apenas tiveres misericórdia e deixar minha pobre mulher viver, amanhã eu te darei minhas rolinhas como sacrifício. E o Senhor curou a sua esposa aquela noite. No dia seguinte, ele voltou, ele fez uma decisão. No dia seguinte, ele foi lá, irmão Valmir, ele cumpriu aquilo. No dia seguinte, ele voltou, atravessou, através do sacerdote, ofereceu as suas 2 rolinhas como sacrifício. Então ele não tinha nada senão o cordeirinho. Veja, as rolinhas eram o ganha-pão dele. O cordeiro era o guia dele. Não muito depois daquilo, sua garotinha ficou doente. Os médicos não podiam fazer nada por ela. E ele disse: Senhor, eu apenas tenho uma coisa de resto. E disse: e é o cordeiro. Mas se tu me deixares minha garotinha, a qual nunca vi, se tu simplesmente deixares que ela fique boa, então eu darei meu cordeiro como sacrifício. Então o Senhor curou a sua garotinha. Poucos dias após aquilo, ele começou a subir a rua. Aquele cordeiro guiava, e Caifás, o sumo sacerdote, chegou e disse: cego Bartimeu, aonde você vai? Ele disse: eu vou, ó sumo sacerdote, ao templo. O cordeiro está me guiando ao templo para oferecer o cordeiro como sacrifício. Oh, ele disse: você não pode fazer isso. Bartimeu disse: sim. Disse: aqui eu lhe darei. Aquele sacerdote disse: eu lhe darei o preço de um cordeiro, vá comprar um. E ele disse: eu nunca prometi a Deus um cordeiro. Eu prometi a ele este cordeiro. A decisão que eu fiz foi essa. Cego Bartimeu, você não pode levar este cordeiro. Este cordeiro são os seus olhos. Você não pode ver sem este cordeiro. Esse cordeiro guia você. Esses são os seus olhos, cego Bartimeu. Você não pode oferecer este cordeiro. Disse o velho homem, tremeu um pouquinho e diz: ó sumo sacerdote, Deus proverá um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Mas a minha decisão eu tomei. Foi de me entregar este cordeiro a ele. Irmã, irmão, quantas vezes o diabo tenta tirar você da sua posição. E você diga: Satanás, você está enganada. Eu fiz uma decisão certo dia. E essa decisão eu disse que eu estaria disposto a dar minha vida, se fosse por amor a Ele. E eu não vou voltar atrás, Satanás. Eu não vou vender a minha primogenitura. Eu não vou fazer isto, Satanás. Eu não vou trocar a eternidade por alguns minutos de prazer. Não, Satanás. Não, Satanás. Minha vida é conservada para Jesus Cristo. Eu
sou a noiva de Jesus Cristo. Sou a noiva de Jesus Cristo. Deus abençoe seu coração. Quando ele ouviu aquilo, se aproximando, Deus havia provido um cordeiro. Aí está ele. Deus proveu um cordeiro para Bartimeu. Deus abriu os olhos de Bartimeu. Minha irmã, o profeta disse: ele é o cordeiro provido por Deus esta noite. Quem é esse cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, que há 2000 anos atrás ele tomou uma decisão. Quando ele viu nós nesta situação, ele disse: eu vou descer lá. Eu vou voltar lá, eu vou lá, eu vou dar minha vida por eles. Um dia Satanás encontrou com ele e fez algumas ofertas para ele. Olha, prostra para me adorar, que eu vou te dar tudo isso. Ele disse: não, Satanás, a minha decisão foi morrer na cruz por este povo. Eu vou derramar o meu sangue por eles. Oh, minha irmã, o nosso preço da nossa redenção está pago. Nós vamos voltar para casa. Graças a Deus por uma decisão que Ele tomou há muitos anos atrás, a favor de mim, a favor de vocês, a favor de cada um de nós. Se Ele não tivesse tomado aquela decisão, nós não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse tomado aquela decisão certa, nós não teríamos saúde, nós não teríamos vida eterna. Mas Ele tomou, Ele não olhou as consequências, Ele não olhou o preço, Ele não olhou nada. Ela vale mais do que isso, eu vou pagar. Agora eu digo, minha irmã, Ele vale mais do que estas flores do mundo, Ele vale mais do que estas luzes do mundo. Nós tomamos a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós não vamos recuar nem um pouquinho mais. A decisão foi correta, a decisão foi precisa. O caminho é estreito, o caminho é espinhoso, mas é um bom caminho que nos conduz para a salvação.